Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre figuras de linguagem. Sou Éder Sabino Carlos e este é meu canal Matérias para Concursos. Abaixo nas descrições coloquei vários links importantes que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Bom, vamos à matéria? Linguagem figurada ou figuras de linguagem. Também é conhecido como figuras de estilo ou figuras de retórica. Agora, atenção, eu coloquei no final do artigo várias questões de concurso que recomendo que faça todas, pois além de fixar melhor o conteúdo, você irá entender como esse assunto é pedido nos concursos. Ou seja, não deixe de fazer, é muito importante, tá joia? Então vamos lá. As figuras de linguagem são artifícios que são usados por um orador ou escritor para dar mais significado, ou seja, uma ênfase ou mais estilo, ou seja, fazer o texto ficar mais bonito, para que o ouvinte ou leitor possa interpretar da maneira que este escritor ou orador quer. As figuras de linguagem são classificadas conforme sua função. Nós temos figuras de palavras ou semântica, que são palavras com outro sentido. Temos a comparação, metáfora, catecrese, sinestesia, metonímia, sinédoque, antonomásia ou perífrase. Temos as figuras de pensamento, que são palavras alteradas para combinar pensamentos e ideias. Nós temos a antítese, paradoxo, ironia, eufemismo, a gradação, o apóstrofe, alusão, personificação, que é a mesma coisa que a prosopopeia, exclamação, interrogação, reticência, oxímoro, preterição, gradação, clímax, anticlímax, concatenação e a hipérbole. Temos figura sintática ou de construção, que seria a repetição, desvio ou omissão. Nós temos a silepse, a elipse, o zeugma, o assíndeto, o polissíndeto, anáfora, o pleonasmo, hipérbato, anacoluto, anástrofe, síncese, epístrofe, anadiplose, diácope, epanodo, epizeuque, antimetábole ou quiasmo. E temos as figuras fonéticas ou de som, que seria a harmonia, seria a sonoridade das palavras. Nós temos a aliteração, a assonância, paranomásia e a onomatopeia. Agora eu vou explicar as principais, tem várias que eu citei aí em cima que não caem em concurso, então não tem necessidade de você estar estudando. Então vamos lá. Figuras de palavra ou semântica, que são palavras com outro sentido. Então agora eu vou explicar cada uma delas. Vamos lá. Metáfora. A metáfora é uma figura de linguagem de palavras ou semântica. É a utilização de uma palavra que tem outro significado. É subjetivo e muito utilizado em propaganda. Por exemplo, minha boca é um túmulo. Temos também a comparação. A comparação é uma figura de linguagem de palavra ou semântica que, quando se atribui característica de algo a outro por serem parecidos. O carro dela é rápido que nem um avião. Bom, vocês puderam notar que praticamente metáfora e comparação assim, são muito parecidos, mas existe uma pequena diferença para você saber qual é qual. A metáfora e a comparação são similares, mas o que difere elas é como os termos de comparação são usados. A metáfora já é uma comparação implícita e com termos que têm significados diferentes. Então, por exemplo, minha boca é um túmulo, ou seja, boca e túmulo são significados completamente diferentes, mas aí está vendo essa comparação. Já na comparação, ela é feita uma comparação com termos de significados semelhantes. Tipo, o carro dela é rápido que nem um avião, ou seja, carro e avião são rápidos, então fez essa comparação. Então, eles são termos semelhantes, ok? Então, vamos lá agora a catecrese. A catecrese é uma figura de linguagem de palavra ou semântica que utiliza uma palavra ou expressão que, apesar de estar fora do seu significado original, é usada muito pelas pessoas, se tornando comum e facilitando a comunicação. Ela é usada porque a palavra correta a ser usada não é conhecida pela maioria das pessoas. Exemplo, a manga da camisa, pescoço da garrafa, o bico do avião e o pé da mesa. Então, outro exemplo é estava com coceira no céu da boca.
Então, são palavras que as pessoas não conhecem exatamente o significado. Como é que chama, por exemplo, o bico do avião? Como é que é o nome correto do pescoço da garrafa, entendeu? Então, vamos lá. Sinestesia é uma figura de linguagem, de palavra ou semântica que mistura sensações dos sentidos humanos, como a visão, o tato, o olfato, o paladar ou a audição, para dar um estilo ao texto. Por exemplo, Pedro olhou friamente para Maria. Sua voz ecoava friamente pelo corredor. Cristina tem um olhar doce. Metonímia. A metonímia é também uma figura de linguagem de palavra ou semântica, que é a troca de uma palavra por outra de sentido aproximado. Por exemplo, nós temos a troca de palavras que seria o autor pela obra. Já li Guimarães Rosa várias vezes. E tem a troca do continente pelo conteúdo. Bebemos 2 garrafas de vinho, ou seja, que ele não bebeu a garrafa, ele bebeu o vinho que estava dentro da garrafa, né? O estádio ficou de pé para saudar o time, ou seja, não foi o estádio, foi as pessoas que estavam dentro do estádio. Agora ele tem o autor pelo seu invento. Grambel aproximou as pessoas, ou seja, o que aproximou foi o telefone e não foi o Grambel, vamos dizer assim, né? Então vamos lá. Perífrase. Perífrase é uma figura de linguagem, de palavra ou semântica que utiliza uma expressão para mostrar as características ou atributos de um ser, de um lugar ou objeto, ou um fato que o consagrou. Temos os exemplos. O país do futebol está cada vez mais violento, ou seja, o Brasil. Está chovendo muito na cidade maravilhosa, ou seja, está chovendo muito no Rio de Janeiro. Vi um documentário sobre o velho Chico, ou seja, você vê um documentário sobre o Rio São Francisco. Temos também a alegoria. A alegoria é uma figura de linguagem de palavra ou semântica que é um grupo simbólico para dar um segundo sentido além do que está no sentido das palavras. É uma linguagem simbólica, conotativa, ou seja, subjetiva. O exemplo abaixo caiu numa prova de concurso de 2020, tá joia? A vida é uma ópera, é uma grande ópera. O tenor e o barítono lutam pelo soprano, em presença do baixo e dos comprimários, quando não são o soprano e o contralto que lutam pelo tenor, em presença do mesmo baixo e dos mesmos comprimários. Há coros numerosos, muitos bailados e a orquestra é excelente. Esse é um texto de Machado de Assis. Agora vamos ver as figuras de pensamento, que são palavras alteradas para combinar pensamentos e ideias. Nós temos vários aqui, eu vou falar das principais. Antítese. A antítese é uma figura de linguagem de pensamento que emprega termos com sentidos opostos, ou seja, consiste na oposição de 2 ideias lado a lado em uma frase. Essa definição ela caiu também em um concurso público desse ano de 2020. Podemos observar um exemplo de antítese na frase. Ela se preocupa tanto com o passado que esquece o presente. Outros exemplos. Diariamente, os médicos lidam com a vida e a morte. Já estou cheio de me sentir vazio. Ironia. É uma figura de linguagem e de pensamento que inverte o sentido da palavra, afirmando o contrário do que estamos pensando, tendo um sentido diferente do que estamos acostumados, dando um humor leve. Exemplo, ele estudou muito que conseguiu tirar 0 na prova. Que pessoal educado, entraram na minha casa e nem me cumprimentaram. Paradoxo. O paradoxo é uma figura de linguagem de pensamento que une conceitos opostos para dar sentido lógico, utilizando palavras opostas. Exemplo, quanto mais vivemos, mais perto da morte ficamos. Meu marido vive sonhando acordado. Atenção, muitas pessoas confundem antítese com paradoxo. A antítese se diferencia do paradoxo porque na antítese ela revela palavras com ideias contrárias, ou seja, opõe ao sentido. Já no paradoxo se refere à mesma ideia, causando uma contradição. Eufemismo.
Eufemismo é uma figura de linguagem de pensamento em que a pessoa procura suavizar palavras ou expressões sobre algum assunto polêmico ou desagradável e não ofender as pessoas que o escutam ou passar uma informação de maneira mais suave, menos desagradável. Exemplo: falar sobre pessoas que morreram. Ele está no céu, ele faleceu, ele não está mais entre nós. Falar sobre pessoas velhas, as pessoas da terceira idade. Falar sobre pessoas grosseiras. Minha esposa é estressada. Falar sobre pessoas gordas. Ele sempre foi meio cheinho. Prosopopeia. Prosopopeia é uma figura de linguagem e de pensamento que consiste na atribuição de qualidades e sentimentos humanos a serem irracionais e inanimados. Também podemos chamá-las de personificação. Exemplo: aquilo que até então não me interessava nada, que nem vencia a preguiça dos meus olhos, pareceu-me de repente maravilhoso. E os clarins soltam as notas que dormiam no metal, e tudo marcha com uma alma imprevista. Hipérbole. A hipérbole é uma figura de linguagem de pensamento que aumenta intencionalmente o fato com a finalidade de exagerar e passar uma ideia maior do que a realidade. Exemplos: a criança chorou rios de lágrimas. Filho, já falei 1 milhão de vezes para lavar as mãos antes de comer. Meu filho vai morrer de tanto estudar. Agora vamos ver as figuras sintáticas ou de construção, que seria repetição, desvio ou omissão. Temos várias e, como eu disse, eu falarei das principais, que costuma cair em concurso público. Silepse. Silepse é uma figura de linguagem sintática ou de construção que concorda com o que está subentendido no texto e não com o que está explícito, escrito no texto. É concordar com a ideia que a pessoa quer passar. Ela pode ser de gênero, número e pessoa. O gênero, que seria masculino e feminino. Paris é maravilhosa. Ela está falando da cidade de Paris, que é uma palavra feminina. Temos de número, que seria a palavra no singular, indicando plural. O casal se hospedou no hotel, ou seja, 2 pessoas. E de pessoa, que seria a discordância entre o sujeito e a pessoa verbal. Dizem que os cariocas somos pouco dados aos jardins públicos. Esse é um texto de Machado de Assis. Elipse. A elipse é uma figura de linguagem sintática ou de construção que omite um termo que fica subentendido, mas pode ser identificado. Exemplo: neste Natal, vou comer muitas castanhas. Ou seja, ele omitiu o eu, que seria, neste Natal, eu vou comer muitas castanhas. Priscila estava gripada e olhos vermelhos. Ele omitiu o quê? O com, que seria Priscila estava gripada e com olhos vermelhos. Temos o zeugma. A zeugma é uma figura de linguagem sintática ou de construção que omite um termo já usado antes. A zeugma é uma forma de elipse. Exemplo: Cristina jogava vôlei, eu futebol. Então, Cristina jogava vôlei, eu jogava futebol. Ok? Então, isso aí foi omitido o jogava. Assindeto. O assindeto é uma figura de linguagem sintática ou de construção, onde se omite uma conjunção ou conectivo que faz a ligação entre 2 orações separadas por vírgula. Exemplo: chegamos do futebol, tomamos banho, jantamos e depois fomos para o cinema. Polissíndeto. É uma figura de linguagem sintática ou de construção, onde ocorre a repetição da conjunção entre as orações de um período ou entre termos da oração. E normalmente a conjunção mas, é ou nem. Exemplo: chegamos do futebol e tomamos banho e jantamos e depois fomos para o cinema. Anáfora. A anáfora é uma figura de linguagem sintática ou de construção que é caracterizada por repetição de uma ou mais palavras para reforçar o sentido, aumentando a expressividade do que se quer comunicar. Temos como exemplo aqui um texto do Chico César.
Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Que é o texto À Primeira Vista de Chico César. Pleonasmo é uma figura de linguagem sintática ou de construção que intensifica uma palavra através da repetição, sem necessidade, que acaba criando uma redundância, que seria um excesso de palavras. Exemplos: todos subiram para cima da árvore. Entrar para dentro da casa. Anacoluto. O anacoluto é uma figura de linguagem sintática de construção que é quando se tem uma interrupção na frase, ou seja, ela é quebrada e reconstruída, deixando o que foi dito anteriormente solto. Ou seja, ele altera a frase e o de trás fica meio perdido, o que foi dito anteriormente. Por exemplo, eu, porque sou mole, você fica abusando. Esse é um texto de Rubem Braga. Agora vamos ver as figuras fonéticas ou de som, que seria a harmonia, que seria também a sonoridade das palavras. Temos algumas aqui que eu vou explicar: a aliteração e a onomatopeia. Aliteração. A aliteração é uma figura de linguagem fonética ou de som, onde acontece a repetição de sons consonantais idênticos ou parecidos no início ou dentro das palavras. Exemplo: o rato roeu a roupa do rei de Roma. Onomatopeia. Onomatopeia é uma figura de linguagem fonética ou de som onde se usa palavras para reproduzir ou imitar sons do dia a dia, coisas ou animais. Aqui está escrita aliteração, mas é onomatopeia, ok? Bom, os exemplos. O atim significa o som de espirro. O tic-tac seria o som de relógio. Bom, como eu disse anteriormente, lá no início do vídeo, que eu coloquei aqui várias questões de concurso. Eu recomendo que você faça todas, porque você vai entender muito bem como é pedido esse assunto. Tem algumas que tem um texto grande, mas na maioria delas não tem assim tanta necessidade de você ler o texto. Então você tem que ver a pergunta, né, para saber se é necessária a leitura. Bom, agora aqui eu coloquei no final as respostas das questões. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo.